Boa noite, senhoras e senhores. Uma delícia ter vocês aqui em mais uma edição da Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e do Flipossos. Quem está gostando do festival? Delícia! E quem quer que ele continue cada vez mais e mais e mais e mais? Delícia, muito bom, gente. É isso aí, a nossa união vai fazer ele ficar cada vez melhor, com certeza. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, agradecer aos nossos escritores que já estiveram aqui ontem, hoje, já contribuíram com o nosso festival, já participaram, já deram a sua dose de contribuição, né? Isso é muito importante, né? A gente agradece de coração a todos vocês que já contribuíram e outros que estão aqui que ainda contribuirão, participarão ainda da programação ao longo da semana. É uma alegria muito grande ter vocês conosco nessa sinergia de energia boa, de coisa boa e de literatura, livros e tantas coisas que a gente aprende e melhora, né? Como ser humano, como pessoa, como amigo, como tudo. Eu fiz questão de apresentar agora porque é o nosso patrono, né? O Milton sabe a alegria e a satisfação que eu estou tendo, que nós todos estamos tendo em recebê-lo aqui, né? Depois de 7 anos que ele esteve no festival. E foi uma alegria, uma honra para nós quando ele aceitou o nosso convite para ser o patrono dessa edição. Na minha opinião, um dos maiores romancistas brasileiros, realmente uma grande referência, né, referência inclusive para os romancistas que estão aí vindo, né, acompanhando o trabalho dele. Ele é um grande exemplo, né? E a gente tem muita honra em ter o nosso querido Milton Ratum aqui hoje como nosso patrono do Flipossos 2017. Nessa mesa, esse bate-papo com o Milton vai ser bem ligado ao que ele é mesmo, o norte de Milton Ratum. O Milton, para quem não sabe, mas eu acho que todos devem saber, que ele é de Manaus, amazonense, graduado em arquitetura e urbanismo. Nossa, nem parece que você é arquiteto. Delícia. Já trabalhou como jornalista cultural e professor universitário. Em 1989, seu primeiro romance, O Relato de um Certo Oriente, ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance. Em 2000, publicou o romance Dois Irmãos, eleito o melhor romance brasileiro no período de 1990, a 2005, em pesquisa feita pelos jornais Correio Brasiliense e o Estado de Minas. O livro recentemente foi transportado para a televisão como minissérie e fez um grande sucesso. Quem assistiu aqui Dois Irmãos? Minissérie. Lindo, lindo, né, gente? Maravilhoso. Vivi! Obrigada, Vivi. Antônio Viviane é uma figura ilustre também em Poços de Caldas, radialista, jornalista e comentarista, muitos anos da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela sua presença, uma honra ter você aqui, Antônio Viviane. Delícia, Poços Caldense também, um artista de Poços. E continuando com o nosso queridíssimo Milton Ratum, essa minissérie dele que foi agora recentemente veiculada na Globo, né, uma minissérie deliciosa, muito gostoso mesmo, foi um enredo, um filme feito aí pela Maria Machado Camargo, isso, Maria Camargo, fez uma adaptação maravilhosa, né, do livro e nos pegou a todos com muita alegria. Em 2005, seu terceiro romance, Cinzas do Norte, obteve o prêmio Portugal Telecom, e grande prêmio também de crítica da PCA, prêmio Jabuti de 2006 de melhor romance, prêmio do livro do ano da CBL e prêmio Bravo de literatura. Aqui no Flipossos 2017, agora a gente tem a grande honra de receber Milton Ratum. Faço questão de você aqui, Milton. Muito obrigada. E vai falar com ele, essa amiga. Vem cá, me dá um beijo, Juju.
Para quem não sabe, a Josélia Aguiar é uma grande figura também, muito ligada ao mundo do livro, da literatura. É a curadora da Flip desse ano, né, lá de Paraty, de 2017. E é uma pessoa muito bacana, que também nos honra com a presença. Já é a segunda vez que a Josélia Aguiar está aqui. Muito obrigada, Josélia, pela sua contribuição. E que tenhamos todos um grande deleite em ouvi-los nessa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Agradeço ao convite. É uma alegria estar de volta. Eu vim a Poços de Caldas pela primeira vez, justamente para o Flipossos, em 2012, então tem 5 anos. E é uma alegria ainda maior moderar essa conversa com esse imenso, grande escritor, que, além de ser um imenso escritor, é também uma pessoa generosa, e na mesma proporção que ele é extremamente generoso, ele é extremamente simples. Uma pessoa que eu conheço há 12 anos, né, entrevistando e tendo um certo convívio. E sempre o Milton é uma pessoa muito admirável, né? Os livros, a pessoa que ele é, as entrevistas que ele dá. E eu tinha preparado aqui algumas perguntas, um roteiro de perguntas, mas ontem ele me contou uma história tão engraçada, né? A história envolvendo aqui a região, que eu queria, antes de começar as perguntas mais ou menos sérias, que ele contasse a experiência dele na infância, aqui na região, que eu acho que para mim isso foi um conto. Assim, eu vi o conto e já vi a adaptação na TV. Conta aí. Bom, boa noite. Muito obrigado, Gisele. Muito obrigado, Josélia. Obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar de volta a Poços de Caldas agora como patrono. E, enfim, é só uma conversa informal que nós vamos ter e espero que a Josélia não me faça perguntas muito difíceis. Essa primeira foi uma confissão que eu fiz. A gente não confessa tudo, né? Por isso que a gente escreve. Mas isso, na minha infância em Manaus, eu devia ter uns 8 anos, 8, 9 anos. Minha mãe me levou ao médico, não sei porquê, e o médico chegou à conclusão, um exame de toque, que eu tinha um fígado enorme, um fígado de adulto, um fígado monstruoso, e eu me sentia um pouco monstruoso, eu era magrinho, né? Não era esse balofão de hoje, eu era muito magro, feito um bambu, e ele achou, e a minha mãe disse, o que ele deve fazer, o que eu devo fazer? Aí o médico disse, não, vocês têm que ir para São Paulo, para Águas da Prata, para ele tomar muita água, as águas sulfurosas. Eu saí da minha infância mais ou menos parasíaca de Manaus e vim para... Vocês vinham de avião para cá? Era uma longa viagem de avião. Uma longa, porque isso, estou falando de 1960 ou 61. Era uma longa viagem, eu tinha um tio que dava aula, engenheiro, em São Paulo. E então minhas férias se reduziam a tomar água, uma água morna, horrível, em Águas da Prata, numa fila de velhos, que nem eu, segurando um copo plástico colorido, maldizendo aquele médico. Depois, quando eu fui ao médico em São Paulo, ele disse, não, isso não tem nada de fígado grande, desculpe, mas o diagnóstico foi totalmente errado. Então, até escrevi uma crônica, não escrevi um conto, mas escrevi uma crônica no Estadão, porque na outra vez que eu vim a Poços, eu pedi para o motorista parar em Águas da Prata, para eu revisitar o hotel, um hotel abandonado, um belíssimo hotel que está fechado hoje, né? E aí eu comecei a lembrar de coisas, aquela coisa um pouco proustiana, né? Que na memória involuntária, que mesmo sem querer lembrar, você acaba lembrando de, vamos dizer, de acontecimentos que talvez tenham ocorrido há tanto tempo.
né? Então, mas eu me lembro das serras, eu me lembro... Mas nessa crônica do Estadão você contava da fila de água, da caneca colorida? Não, isso eu estou contando agora para vocês. Bom, eu queria justamente começar com esse norte que o Milton viveu na infância, né? Esse norte que, de alguma maneira, sempre volta, pelo menos na primeira parte da obra dele, né? Nesse novo livro, pelo que eu entendi, já há um afastamento maior, né? Depois a gente vai chegar lá. Eu queria saber do seu norte antes dos livros, porque eu já conheço a sua história quando você começa já a encontrar a biblioteca lá da professora francesa. Eu queria primeiro que você me contasse como é que era esse norte, se você tinha convívio com os povos da floresta, com a própria floresta. Já vejo você falar de igarapés nos seus livros, enfim. Como é que era esse convívio, ainda na primeira infância, com esse ambiente, né, da floresta? Eu acho que, para muitos escritores, a infância e a juventude são essenciais. Você não sabe que vai ser escritor, mas aquilo que você está vivenciando, quer dizer, os encantos da infância, mas também os traumas, as apreensões, as dúvidas, o medo, a primeira sensação de medo, né? Tudo isso faz muito sentido depois, muito tempo depois, quando você começa a escrever. Era uma infância... Eu me dei conta... muito tempo depois eu me dei conta de algumas coisas. Os povos da floresta estavam na minha casa, às vezes. Por exemplo, de empregadas que mal falavam português, né? A relação com o diferente, ou com a diferença, foi muito forte para mim, porque meu pai, que falava bem português, ele era libanês, mas falava árabe com meus avós maternos, que não tinham estudado, eles eram imigrantes e não aprenderam, preferiam falar em árabe. Então, você ter dentro de casa, vamos dizer, ouvir línguas diferentes, e o árabe é uma língua muito difícil, é uma das grandes frustrações da minha vida, não ter aprendido o árabe, mas a sonoridade, tudo aquilo me deixava muito curioso, né? Então, e era uma cidade, vamos dizer, muito propícia para a criança. Quer dizer, Manaus era uma cidade cortada por igarapés, pequenos rios, em tupi significa caminhos estreitos. Era uma cidade em que a natureza não havia sido banida ainda, né? E depois tudo isso mudou bastante, né? Mas foi lá, por exemplo, que eu tive, assim, fiquei chocado quando eu vi uma prima, que era surda-muda, falecer num acidente, atropelada, assim, perto da casa dela, e essa visão foi uma visão, vamos dizer, que ficou como uma espécie de fantasma na minha memória. E aí eu reinventei isso no meu primeiro romance, no Relato Certo Oriente, que é uma personagem, uma menina surda-muda, que foi bastante inspirada nessa prima só que eu não poderia descrever como foi, porque a memória, 30 anos depois, ela já é a imaginação, ela já é a invenção, né? E muitas outras coisas que eu vivenciei naquele momento. Por exemplo, quando eu entrei no Colégio Pedro II, no ginásio, Colégio Estadual do Amazonas, eu participei de um jornal do Grêmio Estudantil chamado Elemento 106. Aí as pessoas perguntam, mas por que Elemento 106? Aqui, nós, sem nenhuma pretensão, entre aspas, nós sabíamos que havia 105 elementos químicos na natureza. Então, o 106º seria o nosso grandioso jornaleco, né, que é o Elemento 106.
e que depois também, tanto tempo depois, eu usei no Cinzas do Norte, nessas memórias, nessas lembranças que vão muito longe no passado e começam a, vamos dizer, a filtrar coisas que interessam a narrativa. E outras coisas também que me perturbaram foi, por exemplo, a prisão de um dos meus tios. Eu não sabia que ele era funcionário do governo federal, e quando o João Goulart quando o golpe aconteceu, ele foi, esse meu tio, em Manaus. Você vê como os tentáculos, né, do golpe, da repressão. Ele foi preso e primeiro ele ficou escondido. Meu pai saía, ele não dizia para onde ele ia, ele saía para levar não sei o quê, e depois eu descobri que ele saía para levar comida para esse meu tio que estava escondido, e depois descobriram onde ele estava. Ele foi algemado e foi levado para Brasília. E aí eu comecei a entender o que as pessoas me explicavam, o que tinha acontecido com ele. E havia também os professores, e esses foram fundamentais na minha vida. É nessa época do 106 que aconteceu o castigo com Euclides da Cunha. Foi exatamente em 67 que eu tive que ler um capítulo, A Guerra dos Sertões, por castigo coletivo, né? Porque um professor tarado deu de castigo ao fichamento da leitura de uma parte dos Sertões, porque alguém jogou uma bomba numa escada do colégio, assim, coisa de vandalismo puro, não tinha nada de político. Foi apenas um ato de vandalismo dos jovens, né? Mas e depois eu tive que me lembro do dicionário de ficar. O Euclides tem uma linguagem muito rebuscada, né, muito preciosista, e um vocabulário de fato precioso e difícil. E eu passava noites indo ao dicionário, mas foi bom. E eu nunca me livrei do Euclides, na verdade. Isso foi um outro fantasma que... Foram décadas, na verdade. Eu gostei dele, odiei ele, odiava, gostava, décadas. Ia fazer o doutorado sobre Euclides, aí eu larguei o doutorado, larguei o Euclides, larguei tudo, a universidade. Aí ele virou um conto. Virou um conto. Virou um conto e um ensaio também que eu escrevi. Não vale a pena ler. Um ensaio sobre o conto, talvez. Na antologia de contos, A Cidade Ilhada. O conto é a Carta de Bancroft, que é um conto que também tem uma história engraçada, mas o ensaio foi, vamos dizer, a dívida que eu paguei pelo começo do doutorado, para não frustrar totalmente meu orientador, e eu escrevi esse ensaio sobre o Euclides na Amazônia, quer dizer, a visão que ele tinha da Amazônia. Você conta que as mulheres da sua família eram muito fortes. Tem uma figura, a sua avó paterna, que, se eu não me engano, era ela que falava francês. E por isso você também, desde muito cedo, teve contato com outros idiomas. Eles queriam que você aprendesse francês. E assim você começou a ler em francês ainda muito cedo. Os autores... Conta como foi. Não, eu tive... Na província, Manaus tinha 250 mil, 300 mil habitantes. E minha mãe ela tinha mania de língua estrangeira. Você tem que aprender francês, você tem que aprender inglês, você tem não sei o quê. E minha avó também, que era metida a falar francês, ela não falava tão bem. Hoje eu penso que ela não falava tão bem, mas ela era metida a falar com boa maronita, cristã libanesa. E eu acabei aprendendo um pouco de francês com uma senhora. Eu tinha 12 anos, ela devia ter 82, a Madame Liberalina, que era esposa do cônsul da França. Mas foi incrível, porque eu vi pela primeira vez uma biblioteca fabulosa na rua de Manaus, chamada Rua Monsieur Coutinho. Um casarão neoclássico, ela tinha um quintal nos fundos, e a biblioteca com
livros encadernados com os clássicos franceses. E ali ela começou passei um bom tempo ali aprendendo francês. E o curioso é que um dos livrinhos que eu li, um pequeno grande livro, depois me inspirou também vamos dizer, a construir uma personagem do Dois Irmãos. Então são coisas que vão acontecendo na tua vida e que depois, muito tempo depois, elas se rebatem, né? Elas aparecem na tua escrita, né? E muitas vezes não é, vamos dizer, uma decisão, um ato voluntário. Vai muito também dessa memória súbita, aquilo que o Bandeira chamava de alumbramento, né? Dessa iluminação, né? Que no Bandeira é incrível, né? Quer dizer, parece que aquilo, ele é um iluminado que escreve, embora não seja bem assim, mas os poemas são às vezes de uma aparente simplicidade que comove, né? Tem alguns autores que você costuma citar sempre como importantes, influentes. Eu queria saber se eles surgem nesse momento para você. Você falou de Euclides. Machado, Graciliano, o Flaubert, o Faulkner, o Rulfo. Desses três, sim. Não, o Faulkner, muito tempo depois. Tá. Eu já estava em São Paulo, depois de ter morado um tempo em Brasília, na minha primeira viagem para longe de Manaus. Mas o Faulkner eu li em São Paulo nos anos 70. Os outros não. O Rulfo não, também. Porque você sempre comenta de uma influência que me parece hispano-americana ali, em Manaus também. Havia muitos imigrantes, enfim, imaginei que pudesse ter sido nessa época. Nessa época eram mais os brasileiros. Nessa época eu li alguns livros da editora Globo de Porto Alegre, da antiga Globo, porque meus tios compravam esses livros e às vezes eles me davam para ler, mas não cheguei a ler o Faulkner, embora o Faulkner, salvo engano, tenha sido traduzido pelo Érico Veríssimo. Não estou seguro, mas eu acho que sim. Aliás, essa editora Globo de Porto Alegre traduziu grandes clássicos e formou muita gente. Eu lembro que, quando perguntaram ao Osman Lins qual era a biblioteca dele, da juventude, ele disse Editora Globo. Porque alguns dos grandes clássicos foram traduzidos e por grandes escritores. Por exemplo, o Drummond traduziu o Proust, né? O volume do Proust. O Mário Quintana também traduziu, quer dizer, os autores, não só gaúchos, mas outros autores traduziam os escritores. E esses livros viajavam, né? Felizmente. Eles iam de Porto Alegre a Manaus. E aí eu, um pouco como o professor Antônio Cândido conta sobre Poços de Caldas, né? Que eles esperavam, ainda jovens, esperavam o trem chegar com os livros de uma livraria, eu não me lembro o nome, mas e aí viam os livros de Jorge Amado, do Graciliano Ramos, né? Quer dizer, a minha curiosidade é a seguinte: você não pensou nessa época que poderia ser escritor? Porque eu sei que você tem um período que você canta numa banda em Manaus. Ele foi crooner de banda. E depois você vai fazer arquitetura. Conta mais ou menos essas duas experiências e se nesse momento você não pensava em escrever. Não, não pensava. Eu escrevi um artigo naquela época para esse Elemento 106, esse glorioso jornaleco, um artigo sobre educação. Depois eu participava de uma banda, eu era crooner, eu era muito eclético, né? Eu não fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Estudava francês, tinha uma banda que tocava um pouco nos clubes do Granfinos, mas também no Bafon. A gente até ganhava um dinheirinho com isso. Era uma banda de 5 pessoas e, como eu não sabia tocar nada, eu cantava.
Cantava mal, evidentemente. Mas me diverti muito com isso. E o que você cantava, Milton? Tudo. Tudo. Por exemplo, os Beatles já tinham... a gente já conhecia os cantores italianos daquela época, a Bossa Nova, o Iê, 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 né, o Roberto e o Erasmo, o Tremendão, né, quer dizer, e bolero também, né, porque Manaus e Belém tinham uma relação muito forte com a música caribenha. E isso, o Caribe, os conjuntos, as bandas caribenhas iam para Belém e Manaus. Eu me lembro de várias, Combo Seven, por exemplo. Lembro que a nossa banda fez antes do Combo Seven se apresentou, uma pretensão também. E eram músicos das Antilhas, né, que vinham da Colômbia, sobretudo da Colômbia, que faziam essa turnê pela Amazônia. E no rádio também a gente ouvia muita música caribenha. Um pouco como o Caetano conta de Santo Amaro, né? Aquele disco lindo, Noites do Norte, é isso? E aí você vai escolher arquitetura, né? Quer dizer, naquele momento, qual que era o ímpeto? Que eu queria estudar... Eu gostava de desenhar, eu queria estudar fora, ir embora de Manaus, não sei porquê, para estudar arquitetura. Era uma coisa que talvez pelo fato de desenhar, minha mãe, muito modesta, achava que eu ia ser um Picasso da Amazônia. As coisas de mãe, que a gente tem que ouvir e depois rir com saudade. Isso significa que você pintava muita coisa em casa, ou desenhava? Desenhava, comprava tintas, ela comprou Machado de Assis, eu li os primeiros contos em casa. Mas aí eu decidi ir para Brasília e aí terminou, de fato, a minha primeira juventude foi interrompida com a experiência de Brasília, que é bem ou mal, goste ou não, é uma lição de arquitetura contemporânea. A própria cidade já te fala muito sobre urbanismo, uma cidade nova e uma arquitetura, na época, e até hoje, eu acho, muito arrojada. E eu fiquei, ao mesmo tempo... Brasília tinha muita coisa da solidão, né? Você não tinha vizinhos, não tinha relação de vizinhança, não havia, vamos dizer, uma relação, vamos dizer, entre as pessoas, como numa cidade qualquer. E Brasília não era uma cidade qualquer, né? Então, esse foi o primeiro impacto, de eu estar lá com 2 amigos de Manaus e numa escola. Eu passei numa espécie de no exame de admissão do colegial, num colégio de tempo integral, que era um colégio de aplicação, que tinha sido criado pelo Darcy Ribeiro e o Anísio Teixeira, um baiano e um mineiro, né? Grandes educadores, e esse foi o melhor colégio da minha vida, né? O Centro Integrado de Ensino Médio, que ficava na entrada do campus da UNB. E depois de não sei quantas invasões policiais, o colégio foi fechado em 71 pelo regime militar. E eu, um pouco antes, fui para São Paulo. Eu não aguentei a barra muito pesada em Brasília. E em São Paulo eu entrei na FAU, na USP, e comecei a estudar arquitetura e ao mesmo tempo frequentar o curso de letras, algumas disciplinas do curso de letras na USP. Então, Brasília foi vamos dizer, um momento muito traumático, assim, vamos dizer assim, porque a situação era muito tensa. Era muito... Não havia um mês em que não acontecesse algum tipo de, vamos dizer, de violência, né, muito bruta. A repressão muito bruta, era uma cidade do medo, né?
a experiência do medo eu vivenciei em Brasília, assim, do grande medo constante, assim. Você vai ser preso, vão invadir, não vão invadir. O líder, o presidente da UNE, era da UNB, o Onestino Guimarães, que é um dos desaparecidos. Quando você chega em São Paulo, em algum momento você começa a escrever mais, ou pelo menos tem um registro de que em 78, 79 você publica um livro de poemas com outras pessoas. Sim, mas 10 anos antes, em Brasília, eu publiquei o primeiro poema, no Correio Brasiliense. Esse poema ganhou um concurso, é um poema horroroso, não quero nem ouvir falar. Mas ele ganhou um concurso, às vezes acontece isso também. Por isso que eu desconfio dos prêmios. Quando você é premiado, eu digo, será? Será que não erraram? Não houve aí um lapso, né? Uma fraude involuntária. Mas aí esse poema foi publicado, mas eu não me empolguei muito, não. Mas eu gostava de poesia e eu lia muito mais poesia. E eu queria ser poeta. E até publicar esse livro também em 78 ou 79, que é uma imitação muito rasteira do João Cabral de Melo Neto e de outros poetas, dos grandes poetas brasileiros. E os contos que eu escrevi nessa época também eu rasguei tudo, todos foram para o lixo. É nessa época que você conhece o Raduan Nassar, que você vai visitá-lo na casa dele? Não, é depois. Raduan só conheci em 88 com o manuscrito do meu primeiro romance. Certo. Que ele teve a generosidade de ler. E o próprio um grande professor, dois grandes professores que eu tive, um Davi Arrigucci Júnior, que é daqui, de perto, de São João, grande crítico literário, vocês devem ter ouvido falar, que está vivíssimo, ainda bem, e o outro que já faleceu, o João Alexandre Barbosa, que foi também um crítico pernambucano, que leu o manuscrito do... Mas antes a gente volta para São Paulo, que é quando você sai de São Paulo, que, se não me engano, a polícia invadiu a PUC, sim, não. Tá. E aí você chega a ser preso, não é? Entre os estudantes da... Eu e mais 1.000, né? Que estavam na PUC, e foi invadida sob o comando feroz do nada saudoso coronel Erasmo Dias. E naquela noite eu estava lá, eu estava na PUC e não foi fácil também, mas enfim, mas eu queria sair do Brasil e tive sorte, ganhei uma bolsinha do governo espanhol. Aí eu me mandei para Madrid e ia passar 4 meses na Espanha, passei 4 anos na Europa. A maior parte do tempo em Paris, que é onde você volta a estudar e volta a estudar literatura. Já na Espanha eu estudei literatura, língua espanhola, e fazia vários tipos de bico. E depois, em Paris, eu também dava aula de português e tenho uma experiência por Barcelona. Eu escrevi um conto também, que chama Encontros na Península, de um professor, um jovem que dá aula, um jovem expatriado que dá aula para uma senhora catalã, uma ricaça catalã. Que, aliás, foi uma experiência muito direta, pouco filtrada, do que aconteceu. O conto ele fala muito dessa experiência, né? Foi uma coisa que me salvou por meses, porque ela me pagava tão bem que eu ia feliz da aula na Avenida Diagonal. Cada dia de aula era uma felicidade, porque era muito generosa, ainda servia vinho espanhol, saía de lá bêbado de alegria, vamos dizer assim, com muitas pesetas no bolso. Enfim, e ajudei a traduzir o Jorge Amado naquela época, sim, porque a tradutora, você sabe, você está lá, você coloca cartaz em tudo que é lugar, né? Leciona-se português do Brasil e tal.
E aí um dia telefona uma tradutora, diz, olha, eu não entendo muita coisa do que o Jorge Amado diz do romance. E eu disse, você quer me ajudar? Eu digo, mas é claro, eu entendo tudo, Jorge Amado. Manaus era do lado de Salvador, né? Manaus, Bahia, Amazônia, Bahia, tudo a mesma coisa. Não é não? Pronto. Mas tem muita expressão nordestina na fala da Amazônia. Por uma razão muito simples. A Amazônia foi povoada por nordestinos. O Acre foi criado por nordestinos. O interessante é que você começa, então, o seu primeiro romance é nesse período que você vive na Europa. E esse relato de um certo Oriente é um romance que vem depois que você está totalmente afastado, mesmo do Brasil, sim, vivendo já há bastante tempo. Conta como é que surgiu essa ideia. Eu li que você tentou fazer alguma coisa próximo de algo que você estava lendo naquele momento, que era Virginia Woolf. E aí, a partir daí... Então, eu tentei outras coisas que não deram certo, tentei escrever um outro manuscrito, uma outra história que saiu torta, não deu certo, não era um romance, eu não sei, é difícil dizer o que é um romance, mas aquilo se aproximava muito mais de uma crônica jornalística do que de um romance, vamos dizer, propriamente dito. Mas o fato é que também eu joguei fora isso e comecei a pensar eu acho que uma construção da memória dos imigrantes de Manaus e pensei muito numa diferença porque a construção do narrador é fundamental para quem quer escrever, né? Então, o meu primeiro romance eu pensei numa narradora, numa mulher, que foi uma coisa meio ousada, de jovem ainda. Eu tinha 30 anos, 29, e eu tinha essa certeza de que eu queria construir uma narrativa narrada por uma mulher. E aí surgiram a forma. Quando você encontra a forma, pelo menos eu penso assim, a estrutura, você encontra aquilo que você quer escrever. Se eu começar a escrever sem saber de nada, do ponto de vista do narrador, dos conflitos, como que isso vai ser narrado, no meu caso não dá certo. Então eu pensei muito na estrutura desse primeiro romance, do relato. O relato seria, e foi, e é, uma longa carta que essa narradora sem nome está escrevendo para o irmão que mora em Barcelona. Então eu me coloquei como o destinatário dessa ficção, dessa longa carta de 180 páginas. E isso demorou muito, porque tudo que eu escrevo demora muito, é quase uma patologia não sei se é paciência ou se é uma coisa quase doentia, de escrever muito devagar e no fundo, de preferir ler a escrever. No fundo, eu prefiro ler a escrever. Você conta que, primeiro, sobre o seu processo de escrever, que você todos os dias vai para um escritório, né, que fica mais ou menos perto da sua casa, e fica lá várias horas escrevendo, que você escreve à mão. Conta um pouco isso. E tem também alguma coisa que se aproxima muito do trabalho do arquiteto também, do planejamento da obra. A arquitetura é uma desgraça que nunca me abandonou. Aí surgem um esboço, surgem perspectivas, surgem vários desenhos, sempre foi assim. E na época não tinha AutoCAD, não sei se tem algum arquiteto aqui, não tinha CAD, não tinha todos esses... Hoje não, hoje é uma mata, o arquiteto já nem desenha mais, ele vai lá no computador, mas não todos, né? Hoje eu conversando com o arquiteto, ele disse, não, eu ainda no lápis. E naquela época não tinha nada, né? Não tinha computador, nada. Então você fazia muitos desenhos.
E isso eu acho que nunca, vamos dizer, eu nunca abandonei essa prática de... E aparecem os desenhos também no projeto do livro, do romance, né? E é uma forma também de você se situar nesse arco temporal, né? Porque às vezes você está na página 200 e esqueceu o que aconteceu na página 40, né? Você tem que fazer esse jogo, né? Ver como é que fica essa estrutura, né? Se aquilo tem alguma coerência, se... Então, eu fiz muitos esboços e alguns eu guardei, outros eu joguei fora, e muitos manuscritos também, né? Mas eu não passo, assim, horas e horas escrevendo. Eu leio mais do que eu escrevo. Eu só escrevo quando o santo baixa mesmo, quando não dá para não escrever. Mas assim, eu não me forço. Dessas horas que você passa diárias, a maior parte você passa lendo. Muitas vezes eu leio, outras vezes eu escrevo, eu faço as duas coisas. Eu sou totalmente desorganizado. Eu já abandonei a disciplina há muito tempo, já desisti de ser disciplinado. Mas é nesse pequeno caos, do caos nasce o cosmo, né? Acho que eu conheço isso de algum lugar. Então... Voltando ainda ao relato, daí você volta para o Brasil já com esse livro mais ou menos pronto e continuou alguns anos para terminar? Então, voltei em 84, comecei a lecionar francês na Universidade Federal do Amazonas e ainda passei 3 anos reescrevendo. Em 87 eu terminei e só foi publicado em 89. Esse período em que ele foi lido por algumas pessoas que se entusiasmaram muito. Quando eu ganhei outra bolsa em São Paulo, da Fundação Vita, eu fui a São Paulo em 88 e esses leitores acabaram conhecendo o manuscrito. E depois eu voltei para Manaus e fiquei até 98. Fiquei 15 anos, 14 anos dando aula. E aí as coisas foram, vamos dizer, foram degringolando. Eu comecei a ficar amargurado numa cidade que foi sendo destruída barbaramente. Aquilo foi me dando todos os espaços, não por nostalgia, mas porque essa coisa também de pensar na memória urbana, de preservar os espaços que são espaços também afetivos da nossa infância. E hoje um jovem brasileiro, um jovem de 15 anos, ele não reconhece praticamente a história da sua cidade, né? Isso a gente sabe porque, né, pela especulação imobiliária, pela selvageria, pela ignorância de tantos prefeitos e vereadores e pela ganância, essa mistura de ganância com ignorância e corrupção que é a nossa tragédia, né? O nosso impasse. E isso mas serviu para eu pensar num romance que foi o Dois Irmãos e depois o Cinzas do Norte, 2 romances, em que a cidade seria uma espécie de personagem, de protagonista, né? A história, a destruição da cidade, junto com a decadência dessas famílias, desses dramas familiares. Tem um dado interessante que ele não disse por modéstia, mas é que quando sai o Relatos do Certo Oriente, foi uma espécie assim, de abalo sísmico na literatura e muitos críticos ficaram muito entusiasmados, queriam saber quem era e de onde vem essa pessoa. E somado a isso, ele também não lançou imediatamente outro livro. Houve um intervalo entre o relato e 10 anos para sair o segundo, que é o Dois Irmãos. Então ficou um pouco como uma figura também mítica. Quem é essa pessoa que mora em Manaus, que demora de publicar, será que vai lançar outro livro? E ele tem uma história muito engraçada, que envolve o Jorge Amado, que foi um certo conselho que ele te deu, e que resulta numa diferença, talvez. O relato é um livro
que exige mais do leitor. E o Dois Irmãos é um livro que pode ser lido por pessoas, por exemplo, de todas as idades, que ainda não estão habituadas com leituras mais exigentes. Conta o encontro. Jorge Amado, eu, no atrevimento daquela última juventude, meus 30 e tantos anos, podia dizer que ainda era relativamente jovem, eu mandei meu livro para ele. Mandei porque o Jorge, o Capitães da Areia, foi um livro, vamos dizer, que eu li em Manaus. E, pois não é que ele me mandou uma carta muito bonita. Ele era generoso, ele fazia isso com todo mundo. Quem mandava, ele lia, e naquela época não havia, vamos dizer, 500 livros por mês, né? Não te mandavam livros no arquivo, né? Hoje mandam já o arquivo para você ler. Mas, eu mandei o livro e ele me escreveu uma carta muito bonita. E, bom, quando eu fui lançar o relato de Certo Oriente na França, a tradutora dele me disse: Jorge está aqui, você não quer jantar com a gente? Aí eu tremi, comecei a tremer, eu vou falar com o Jorge Amado. Ele disse: não, ele é uma figura, não tem nada de formal, e a gente vai num restaurantezinho chinês, muito simples, que ele gosta. E aí eu fui, e a gente conversou um pouco, e aí ele disse: olha, você só escreveu um livrinho, você não vai viver de literatura assim. Você tem que escrever 15, 20, aí você ganha um pouquinho de um pouquinho de outro, você vai ganhando. Com um livro você não pode dizer, não, por isso que eu dou aula. Ele já tinha escrito uns 15, eu acho, ou 20, que ele tinha uma coisa, né, era assustador, e romances enormes. Então, bom, a Josélia está escrevendo a biografia do Jorge Amado. Mas tem uma outra história que ele falou para você que não precisava exigir tanto do leitor. Você exigia muito do leitor, alguma coisa assim? Ele era mais relaxado, o Jorge. Ele falou: você fica penteando muito. Eu disse: você fica anos. Eu falei: anos. Aí ele balançava a juba, né? Ele falou: esse cara aí não vai viver de literatura. E pois não é que eu estou vivendo de literatura. Ao contrário do que... Daí o Dois Irmãos é hoje o seu livro mais conhecido, mais lido, inclusive em vestibular. Como que você avalia essa vamos dizer, essa explosão, de repente, de sucesso? Eu não sei, é uma praga esses Dois Irmãos, porque... E depois da minissérie, então, ficou... você sabe que o que há de mais misterioso é o leitor. E quando eu entreguei o manuscrito, eu pensei comigo: nossa, mais um fracasso, ninguém vai ler. O escritor brasileiro é pessimista por princípio. É claro, né, você imagina um país com uma educação precária, com todos os problemas que a gente sabe, não é? Um ministro da Educação que convida o ator pornô para uma audiência, essas coisas, né, do Brasil. E eu enfim, não tinha nenhuma expectativa. Você está lendo aquilo, não sabe, não tem distanciamento. Alguns amigos tinham lido e o meu editor disse: olha, eu não consegui parar de ler, eu acho que é um livro que pode interessar muito os leitores e tal. E não foi um best-seller, nenhum livro meu teve esse impacto. O meu primeiro romance tinha poucas reimpressões, 2 ou 3, mas ele foi sendo trabalhado nas escolas e universidades. E nesses 17 anos, antes da minissérie, ele já tinha um público leitor grande para os padrões brasileiros, contra as minhas expectativas, porque você não fica pensando. Se você pensar nisso, você não escreve, né? Por isso que eu fui professor durante tanto tempo.
E, aliás, quando eu disse que ia largar a universidade, meu pai disse: mas você vai viver de quê? Você não vende, teu livro não vende nada, o primeiro romance. Ele ficou assustado, né? Porque, bom, aí eu já não era um garoto, eu tinha 40 e tantos anos. Eu disse: não, fica tranquilo que eu vou, pelo menos vou dar palestras, vou, enfim, dar cursos. Mas foi isso, quer dizer, a trajetória dos Dois Irmãos, e depois do Cinzas do Norte, que também me surpreendeu um pouco, talvez por causa do Dois Irmãos, não sei se pelos prêmios, eu acho que às vezes você ganha tantos prêmios e não acontece nada, né? O Brasil não tem lastro de leitores, não tem. O Brasil forma pouco, as escolas, por sua precariedade, ela forma poucos leitores, bons leitores. Por isso que nós temos essa carência de... não é como na França, em que, e nem é bom comparar, mas só como exemplo, porque a França teve uma revolução que mudou a escola pública, laicizou a escola, mas um prêmio Goncourt na França, se um autor de 40 anos ganhar esse prêmio, ele terá uma impressão, ele vai vender uns 500 mil livros, ou no mínimo 300 mil livros. Eu lembro agora de um prêmio Goncourt recente, de um livro muito difícil, um livro de fato erudito, um romance brilhante, que não foi traduzido, talvez não seja, que vendeu horrores, porque o prêmio Goncourt é sagrado, uma coisa que os leitores vão atrás, os leitores franceses, né? É isso, né? Quer dizer, nós ainda precisamos, enfim, de muita... Cinzas do Norte é um livro que você escreve já morando em São Paulo, né? Na segunda temporada em São Paulo. Eu comecei, é um livro que foi esboçado em 1980, na Espanha. O primeiro esboço eu joguei fora, porque, como eu falei, não era nada. E 20 anos depois, em 2000, quando eu terminei o Dois Irmãos, eu disse: não, agora eu vou enfrentar isso, vou fazer isso, eu quero, eu achava que já tinha condições de escrever, e passei quase 5 anos escrevendo Os Cinzas, que é um romance, vamos dizer, maior, mais extenso que o Dois Irmãos. E aí foi também a época que nasceu meu primeiro filho, isso também me deu mais... Eu já era meio coroa, pai coroa, mas me deu uma energia também, assim, e era com choro de neném, aquela loucura toda, e eu escrevia também. Aí acabou aquele mito do silêncio, tem que ter silêncio, tem nada. Você escreve de madrugada, escreve a qualquer hora do dia ou da noite, e foi uma experiência interessante. O Cinzas, porque fala um pouco da minha geração. Você fez depois um livro, uma novela sob encomenda. Como é que foi essa experiência? A Órfãos do Eldorado. Foi péssima, porque me fizeram uma oferta inacreditável, mas inacreditável tem que pensar para um escritor brasileiro. É para um escritor brasileiro. Mas eu calculei o número de meses, tal, pagamento de escola, tal, seguro-saúde. Eu disse: pois não é que eu vou entrar nessa. Mas eu tinha uma ideia desse livrinho na minha cabeça. Eu só antecipei isso. E o que me angustiou foi o contrato. Pelo contrato eu tinha que terminar em 1 ano. Eu não terminei em 1 ano, nem em 1 ano e meio, nem em 2. Aí começaram a me cobrar. E aí até um dia que eu terminei e disse: pronto, é isso. E saiu o Órfãos do Eldorado, que depois foi filmado pelo Guilherme Coelho. Mas nunca mais eu escrevo nada por encomenda. Nem um bilhete para ir para a padaria, assim, para comprar pão, nada. Por encomenda, nada.
Tem outro dado sobre o Órfãos do Eldorado que eu descobri ontem. Eu estava lendo algumas entrevistas suas e você diz o seguinte, que depois que você termina um livro, você não volta mais a ler, né? Quer dizer, nenhum livro seu você voltou a ler, mas por coincidência esse você teve que... Porque você teve que ajudar um pouco na pessoa que estava traduzindo. Conta como é que é essa experiência de rever um livro depois que ele já está pronto e depois que você está em outra, na verdade. É um pesadelo você reler o seu livro, porque você já leu, você já escreveu aquilo, já fez várias versões, já está em outra viagem, aí volta tudo de novo, as perguntas, aquela palavra, aquela expressão. E no caso do Órfãos, o tradutor fez tantas perguntas que e é um livro curto, 100 páginas. E aí eu disse, quer saber, eu vou reler isso, né? E vou responder a tudo para tentar não resolver, mas por perífrase, por tentar explicar o que é isso, que é aquilo. Porque eu já tinha tido uma experiência, não em inglês, em outra língua, com 2 irmãos, uma cena em que o Jacob está com a Lívia, antes de ele viajar para São Paulo, eles vão para o quintal e começam a se abraçar, se beijar, e a Domingas vê de longe e fica com sede daquela água. Aí o tradutor colocou, não, ele queria um copo d'água. E quando eu li aquilo, eu suei frio, né? Porque suei frio e ainda bem que ele tinha me mandado. E eu disse, pelo amor de Deus, não é bem assim. É o seguinte, é uma cena amorosa, uma cena, vamos dizer, erótica, que não se completa, mas é sugerida e aí ele pediu desculpas e disse que essas coisas que acontecem, né? Às vezes a gente também, quando traduz, não sabe direito para onde está indo, né? Você se perde naquele emaranhado enfim. E foi isso que eu fiz com Órfãos. Aí eu resolvi ler tudo, mas não foi tão chato, não. Tem uma experiência sua com tradução, que é aquela francesa do relato, que a editora deu uma solução infeliz colocando os nomes dos personagens que falavam. Não, uma coisa louca, porque o relato é um livro que você lê, você não sabe no começo quem que está narrando em cada capítulo. E a editora inglesa, primeiro, para facilitar a vida do leitor, ela colocou na cabeça de cada capítulo o nome do narrador. Quer dizer, o trabalho que eu tive para montar esse quebra-cabeça, para dizer, não, isso a leitora vai descobrir, né? É até um convite para uma releitura, né? Eu montei assim a estrutura do narrativa. E aí as traduções francesa e inglesa fizeram isso. E já me mandaram um livro impresso, eu olhei para aquilo e disse, não, mas a tradução alemã não fez isso, as outras não fizeram isso, né? Foi uma coisa de mercado, porque querem facilitar para vender mais, mas nem assim vende. Não vende, não adianta. Sobretudo no exterior, não vende, não há uma... não é? Qual a experiência de ver... Só Jorge Amado vende, esse ainda vende. Qual a experiência de ter seu livro traduzido para o árabe? Você tem também uma experiência que eu acho que é afetiva, de alguma maneira, é uma coisa importante para você. Olha, teve um lance, eu até escrevi um pós-fácil na edição árabe do Dois Irmãos, porque meu pai era um homem muito circunspecto, era um homem muito calado. Como você disse, as mulheres eram que mandavam, né? Era um matriarcado. A Amazônia é um matriarcado, as pessoas... e os homens eram muito calados, muito silenciosos. E meu pai não falava muito, assim,
ele também não levantava minha bola quando eu ganhei o prêmio. Ele dizia, que bom, tal. Quanto que você ganhou? Falou, nada. Nada? Falei, nada. Mas um dia ele recebeu, quando foi traduzido para o francês, ele recebeu uma carta, um envelope de um amigo dele, de Belém. E quando ele abriu o envelope, era uma resenha em árabe do relato que o resenhista tinha lido em francês. E aí eu percebi que ele chamou alguns parentes, ele leu a resenha e traduziu para o português. E nesse momento ele ficou emocionado. E eu contei essa história, aí ele disse, nunca imaginei que eu voltaria para o Líbano através de um livro escrito pelo meu filho. Foi a única menção em que ele de fato, reconheceu. Que ele reconhece que você é escritor. Porque o arquiteto ainda tinha esperança que eu fosse arquiteto. Mas depois saiu o Dois Irmãos em árabe, numa tradução de uma professora da USP. E enfim, como eu disse, é uma frustração. Eu entendo pouca coisa em árabe, muito pouca coisa. Não falo. Quando eu fui a Beirute com meu pai, quando eu comecei a falar, as pessoas riam. Aí eu perguntei ao meu pai, aí meu pai disse, para de falar que você não está falando árabe, isso não é árabe. Aí eu falei, por quê? Eu aprendi isso com você na minha infância. Ele falou, não, mas isso está tudo errado. Ele falou, porque em árabe você, quando se dirige ao feminino, ao masculino, é diferente. E eu misturava tudo e as mulheres riam, os homens riam, aí todo mundo ria. E meu pai disse, não, fala em francês, eles entendem, não precisa você... E aí eu, de fato... Então foi engraçado, porque provou que... E é uma língua muito difícil, dificílima. Das línguas semitas, eu acho que é a mais difícil, uma das mais difíceis. E eu ainda aprendi um pouco em Manaus, mais um ano em Manaus, para escrever uma página do Relato no Certo Oriente, em que a matriarca ensina árabe para o filho. E para escrever essa página eu tive que aprender árabe com uma professora argelina que dava aula do meu departamento, dava aula de francês. E depois também abandonei, não consegui mais. Tem um momento que você começa a escrever crônicas. Crônica para jornal, enfim. Sim. Isso te dá uma dinâmica diferente, eu suponho. Quer dizer, você está acostumado ali a escrever romances de uma maneira mais espaçada, com mais concentração e longo prazo, e aí tem, a partir de um determinado momento, uma certa exigência de pensar crônicas, e que, recentemente, é o seu livro, na verdade, mais recente, é Um Solitário à Espreita, de 2013, que é uma reunião de suas crônicas em vários veículos. Conta como é que surge esse cronista dentro de você, e se ele, de alguma maneira, briga com o romancista. Surgiu com uma baiana, com você, com o convite da Josélia. Não, ele era paulista, o primeiro editor da Entre Livros. Né? Não foi? O Oscar Pilagalo, que eu era assistente dele. Bom, então foi você e o Oscar. Eu comecei a escrever nessa revista, Entre Livros. na Entre Livros, depois o Estadão me convidou para escrever, seria semanal, só a ideia de escrever uma crônica por semana já me deprimia. Aí sugeri que fosse quinzenal, durante muito tempo foi quinzenal, aí agora eu pedi para ser mensal, quer dizer, eu vou silenciando, daqui a pouco eu acabo, não vou escrever mais nada. Daqui a pouco é uma por ano, né? Vamos dizer, vai se passando cada vez mais, porque são crônicas mais literárias, e eu não consigo escrever em uma hora, assim. Eu fico rondando o assunto, até dizer, não, deve ser sobre isso. E a minha lentidão, que é horrível, né? Que é uma coisa que eu não consigo superar,
no fundo, é uma apreensão também para escrever. É quase uma... dizer, não, é melhor ler, eu aprendo mais lendo do que escrevendo. O Gonçalo Tavares, escritor português, ele conta que ele passa algumas horas lendo, depois algumas horas escrevendo, e que ele sai dessas horas de escrita exausto, ele sente praticamente exaustão física. Você sente isso também? Não. Não. Sabe que me cansa? Acordar às 5h30 da manhã para levar meus filhos para a escola. Porque aí eu tenho que preparar o café, eu tenho que fazer isso, fritar o ovo de um, fazer o do outro. Eu fico que nem uma barata tonta. Aí um quer isso, outro quer aquilo, aí tem a mochila, o caderno, tem os cambal, aí eu fico nessa loucura. Cara, isso me cansa. E cansa, porque aí você pega o carro, vai para o outro lado da ponte, às vezes demora 40 minutos, e para voltar, o trânsito em São Paulo, sabe como é que é? É uma desgraça. Então, isso me cansa. Agora, não, escrever... Tem uma cena que o Milton contou, eu talvez ouvi ele falando em algum lugar. Há um momento que ele tem 2 filhos, que eles são pequenos, eles começam a jogar futebol na sala, não é? E isso você escrevendo, ele jogando futebol no meio da sala. Aquela coisa toda, assim, que você vai sendo... fazer o quê, né? Tem que dar liberdade para as crianças, né? Tem que entrar no jogo delas, aí eu paro, vou lá jogar, volto. Tudo é um pretexto para também não ficar sofrendo, não ficar... Né? Mas também vem muita energia daí, né? Porque tudo, na verdade, é um jogo. Né? Quer dizer, é um jogo. E quando eles, às vezes, olham os manuscritos e disse, mas foi você mesmo que escreveu isso? Eu disse, por acaso sim. Tua mãe ajudou um pouco, fulano ajudou, todo mundo ajuda. Mas, enfim, são coisas... Eu não gosto muito de mistificar a atividade, né? Porque há escritores que dizem, eu sofro. Bom, se eu passar 8 horas por dia, 10 horas sofrendo, há escritores que sofreram de fato. Dostoiévski, Proust, pela doença, pelo preconceito, Kafka com a relação com o pai. Certamente um escritor no exílio sofre, porque sabe que a volta para casa pode ser improvável ou nunca mais poderá voltar, como aconteceu e acontece com tantos escritores. Mas assim, achar que você sofre o tempo todo, não, acho que você se entrega àquilo e quer escrever aquilo e sonha com aquilo o tempo todo. Acho que ver como uma utopia, né, como um lugar, um não lugar, mas que em algum momento ele se tornará possível, né, que aquele mundo será de fato composto, porque os livros, como disse o Guimarães Rosa, assim como as pessoas, elas não acabam nunca. Você está sempre mudando. Embora você faça 20 versões, você sempre vai achar, por isso que não é bom reler o que se escreve, porque há poucos livros que são de fato, que não tem nenhuma frouxidão, né? O Grande Sertão Veredas é um livro tão poderoso, como é também o Vidas Secas, ou São Bernardo, ou Coração das Trevas, do Conrad. São livros que eles não há como, né, reescrever ou ficar pensando, são obras acabadas, né? Quer dizer, nós infinitamente mais modestos, nós sabemos que a falha faz parte, né? Faz parte mesmo
né? E outro dia me perguntaram, uma jornalista me perguntou, que livro você indicaria, um clássico, de 90 páginas, não sei por que falou 90, mas talvez seja um número mágico, em que você lê assim, não consegue parar de ler em poucas horas. Aí eu pensei, pode ser 91 páginas? Aí disse, pode. Eu disse, então, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que é um livro assombroso. A história de um juiz de instrução, um juiz muito vaidoso, que quer subir na vida, que quer, vamos dizer, ambicioso. E esse juiz, de fato, começa a crescer e vira um grande juiz. E aí, de repente, como na vida e nas boas novelas, há uma reviravolta na vida, ele adoece e morre. E o livro começa com a morte, por isso que já no título, A Morte de Ivan Ilitch, e é impressionante como já o primeiro parágrafo, a primeira página, já fala da nossa condição humana. Os procuradores e os juízes que recebem a notícia ficam agitadíssimos com a morte dele, porque todos almejam ficar no lugar dele, os amigos dele. E aí tem, vamos dizer, o casamento, o arrivismo, né? Toda a empáfia dos magistrados, está tudo ali. Por que vocês estão rindo? E aí eu falei, olha, a morte desse juiz, a morte de Ivan Ilitch. Milton, antes de abrir para as perguntas, eu queria que você contasse o seu novo romance, que a qualquer momento vai sair, agora já na reta final. Mas de onde você tirou isso? Que isso? Eu estou totalmente encalacrado, não consigo falar disso. Eu já falei desse romance falando da minha vida. Ele tem título, ele tem toda uma arquitetura já montada. Mas a única coisa é o título que tem, que eu acabei de conseguir encontrar um título. Agora falta escrever o livro. Eu estou meio encalacrado com isso, porque mexe com tantas coisas, mexe com a minha época em Brasília, com a minha juventude, com aquele, como diz o poema do Bandeira, né? As bem-amadas ingratas são pó, né? Tu vive, Rafis. E mexe com o impasse de uma parte da minha geração. O título é O Lugar Mais Sombrio. Como é? O título? Você mudou o título? Não, eu não ouvi, porque... Qual que é o título, Milton? O Lugar Mais Sombrio. É isso. Mas sombria está ficando minha vida, porque eu não consigo terminar isso. Mas ficou muito grande, e eu acho que ninguém mais lê livro muito grande. E eu tô nessa, né, de pensar nessa... Porque já velho, quando você começa a escrever a tua vida dos 20 anos, né, os 20 anos se tornam uma infância para você, né? Os 30 anos, a primeira juventude, e assim vai. Mas já é, vamos dizer assim, um projeto que eu quero... Eu gostaria de terminar, não sei em que ano, mas no futuro próximo. Quando vocês menos imaginarem, ele já vai estar nas livrarias. Eu vou abrir para perguntas agora. Tem ela, tem ali também. Posso? Pode. Oi, vai passar para ele primeiro, ele já tinha pedido? Pode você depois dele. Ah, tá bom. Milton, boa noite, aqui. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu queria te perguntar em que medida te afeta
ver uma obra como Dois Irmãos sendo transmutada por outros meios, como foi a minissérie, e também como foi para os quadrinhos. Isso te incomoda negativamente? Não, nem um pouco. Eu conhecia tanto o trabalho dos quadrinistas, dos artistas gráficos, do Gabriel Bá, do Fábio Moon. Eu acho magnífico o trabalho deles. Eu tinha lido o Day Tripper, as adaptações que eles fizeram literárias, o Alienista, do Machado. E eu conhecia também o trabalho do Luiz Fernando Carvalho, o diretor de cinema e TV, e conhecia o trabalho da Maria Camargo, que fez a adaptação. Então eu estava, vamos dizer, eu sabia, conhecia o talento deles. Então não foi para mim nenhuma surpresa. Assim, eu acho o trabalho dos meninos magnífico. Um belíssimo trabalho. Eles sim ganharam o maior prêmio dos Estados Unidos, né, com a tradução inglesa publicada nos Estados Unidos, do Dois Irmãos. Mas eles pesquisaram muito, demoraram 4 anos, porque é uma loucura. Você vê aquelas 200 e tantas páginas em quadrinhos, né, e criando cada personagem. E o quadrinho é uma coisa difícil, porque você controlar tudo aquilo e a sequência de uma página para outra, né, há momentos de silêncio, são 6, a abertura de 7 páginas, não tem um balão, não tem palavras. É só dizer, uma aproximação da casa, tipo um voo de pássaro que entra na cidade, sobrevoa a cidade, os espaços do romance, até entrar nessa casa dos irmãos. Então, foi um trabalho incrível que eles fizeram. Bom, e a minissérie, eu acho que houve uma audiência surpreendente para todo mundo, né? E muita gente viu. Eu acho que há cenas belíssimas, há capítulos antológicos, o 8º e o 9º, do 8º ao 10º, mas são capítulos que me emocionaram quando eu vi. E eu que tenho pele de surucucu, né, eu fiquei impactado com aquilo. Foi um trabalho de anos, muitos anos, 8 anos. Até ir ao ar, até ser transmitido, foram 8 anos. De preparação, de discussão, de roteiro, essas coisas. Acho que vai sair o DVD em julho. Julho para Flip, talvez, justamente. Milton, boa noite. Meu nome é Jonatas. E eu queria te perguntar o seguinte. Você acredita numa leitura programática? Alguém que deseja ser escritor, alguém que tem essa ambição, você acredita que a leitura ela tem que ser programática, no sentido de que eu devo começar a ler os clássicos e venho seguindo essa sequência até a literatura contemporânea? Você acredita nisso ou não? Não. A leitura é meio caótica, né? Se for uma leitura sequencial, ordenada, você enlouquece. O que você vai ler primeiro? Ilíada ou Vidas Secas? Né? Plutarco ou Luz em Agosto, do Faulkner? Né? Shakespeare ou, sei lá, qualquer romance francês? A leitura, eu acho que a leitura tem uma coisa que é fundamental, que é o prazer da leitura, a descoberta também. Por exemplo, livro muito, muito chato, que eu considero chato, isso é subjetivo, porque um livro que eu considero chato, você pode adorar, né? Mas o que eu considero chato, que eu fico em pé, que eu não leio mais, não tenho mais idade também para isso, né? Então, mas eu tive sorte de ter lido bons livros logo na minha juventude, porque para um jovem que começa a ler 50 Tons de Cinza, ele está perdido. Ou A Cabana,
um dos best-sellers da revista aí, você não vai para frente. Você não se forma como leitor. Você se forma como um leitor de best-seller. E se você quiser ser escritor de best-seller, não sei. Eu também não sei o que é isso, como é que se faz um best-seller, porque eu nunca escrevi best-seller, né? Mas o fato é que nós estamos... O mundo está completamente tomado pela indústria de massa, né? Quase tudo que a gente vê como literatura e cinema, e não só de Hollywood, você liga o rádio, só tem música horrorosa, né? Não é por ser americana, mas eu nunca ligo o rádio e ouço blues, ou jazz, ou John Lee Hooker, B.B. King, Sarah Vaughan, não é isso que eu ouço, né? Então, o espaço da literatura hoje é muito pequeno, muito limitado. Nos jornais não há mais também suplementos literários, não é? Então, e as escolas? Né? Quer dizer, a única esperança é a escola. É a escola. Aí você precisa decidir se o professor dá para um jovem de 13 anos A Pata da Gazela ou Vidas Secas. A Pata da Gazela ele não vai gostar. Vai ser difícil ele ler com prazer hoje um romance do Alencar. Convenhamos. Mas se ele lê O Enfermeiro do Machado, um conto do Machado, aí ele não larga mais, né? Ou então Pai contra Mãe, para falar da escravidão e da loucura, né? Aí, então depende muito do que o professor oferece, né? Porque a leitura ela não é ideológica, porque a boa literatura ela não devia ser ideológica, ao contrário do que dizem esses caras da escola sem partido. A leitura ela é crítica, ela é indagadora sobre a condição humana. Ela não dá respostas. Ela faz perguntas. Por que aqueles personagens, em vez de se tornar solidários com a família do juiz, eles estão pensando no cargo deles? É uma pergunta. Será que nós somos assim? Será que eu sou assim? Será que se meu amigo morrer... Eu não tenho amigo juiz, mas... eu acho que não. Vou pensar nisso, eu vou pensar na vantagem que eu vou levar diante vamos dizer, da morte do outro. Então, são perguntas o tempo todo, né? Quando, no Coração das Trevas, quando o Marlowe se encontra com os moradores do Congo, quer dizer, a dúvida ali, a loucura do colonialismo, a violência, a brutalidade, né? Será que isso é justo? Ele não responde. Porque se você responder, aí se aproxima da autoajuda. E você não tem uma resposta para a vida por R$40. Nunca. Agora, como mudar isso? Não adianta, porque a indústria de massa é poderosíssima. As editoras que publicam esses best-sellers são poderosas. Um filme brasileiro é difícil ficar mais de um mês. O Órfão do Eldorado ficou um mês no filme adaptado. Agora, é difícil mudar, é dificílimo. O que não é possível é se conformar com isso.
Eu não me conformo com isso, como não me conformo com muitas coisas. Muitas coisas. Mas isso é outro assunto. Mais perguntas? Ali? Boa noite. Aqui. Pois não. Eu sou a Marta e a minha pergunta, na verdade, respondendo a segunda, você já perpassou a minha pergunta. Eu ia perguntar, você, durante a sua fala, você citou um autor do prêmio Goncourt, francês, que não está traduzido ainda. Eu queria saber quem é o autor. E você disse que era um livro muito erudito, portanto, talvez ele nunca fosse traduzido aqui. E daí, justamente, eu ia perguntar como é a sua visão da indústria de massa, porque se um autor não será traduzido e não vai chegar aqui porque ele é erudito, então o que é que a gente está recebendo, né? E é só isso mesmo? Como é que a gente vai escapar? Não, eu acho que ele pode ser traduzido. Eu não sou tão assim. Eu acho que já devia ter sido traduzido. Não entendo por que não foi traduzido. Ou entendo porque eu sei que como é um livro, não é um livro difícil do ponto de vista da linguagem, mas é um livro, como o autor, o nome dele é Mathias Enard. É um jovem autor. Bom, para quem tem mais de 60, um autor de 40 e poucos é um autor jovem. É um rapaz, ele morou muito tempo, quando o pai dele serviu, como francês, serviu, eu acho, como adido militar na Síria, em Damasco. Ele era muito jovem, ele se encantou com a cultura árabe, aprendeu árabe, e não bastasse isso, ele aprendeu o persa, o farsi, né? E aprendeu alemão, e começou a estudar, a ler os autores orientalistas os alemães do século XIX, do século XVIII também, XIX e do século XX. E esse livro eu vejo como, vamos dizer, a construção narrativa mais ambiciosa sobre o diálogo muito profundo, muito fecundo entre o Oriente e o Ocidente. Não o embate, como querem, como muita gente da imprensa diz, sobretudo a imprensa norte-americana. Não é um conflito, um confronto de civilizações. Não. Ele mostra ali que o Ocidente, as artes, devem muito à música do Oriente. Que a poesia deve... Aí ele cita Proust. Há mais de 100 referências às Mil e Uma Noites na obra do Proust. O Stendhal era apaixonado pelas Mil e Uma Noites. Balzac era apaixonado pelas Mil e Uma Noites. A grande literatura francesa, a música francesa, a música austríaca, a música clássica, alemã, foi influenciada pela música turca. Então, ele fala sobre isso. O romance é uma história de amor. Trágica, como em todos os romances. Uma bela história. Mas por trás disso há essa, vamos dizer, essa espécie de quase uma homenagem à cultura, à arte, porque é através da arte que as pessoas se entendem, através da música, da dança, da poesia, não é da guerra. A guerra tem um outro significado, que tem o significado da conquista, alimentar a indústria bélica, que não pode parar. Se parar, como é que vai fazer? Você tem que inventar guerra o tempo todo. Você tem que invadir esse país, invadir aquele país, plantar notícias falsas, não é? E ir para a guerra. E matar os jovens do seu país. Aquele conto belíssimo do Faulkner, sobre um soldado, a mãe que perde o filho na guerra. Ela diz: eu não queria perder meu filho por pátria nenhuma. Porque o Faulkner primeiro que ele participou da guerra,
da Primeira Guerra. Segundo, que onde ele nasceu e viveu e cresceu foi uma região conflagrada, o sul dos Estados Unidos. Então, esse conto é de uma beleza extraordinária. Ela diz, não, meu filho eu prefiro o meu filho vivo à pátria, a qualquer coisa. E é evidente. E quando eu lembro isso, essa imagem não saiu da minha cabeça. Um americano negro, quando Bush invadiu o Iraque e o filho dele morreu, ele pôs o dedo em riste na câmera e disse, você tirou a única coisa preciosa da minha vida, por ter invadido um país que não tinha arma química, não tem nada. Então, esse romance que se chama Bússola, é um grande romance sobre essas culturas entrelaçadas. Elas não estão separadas. Bom, se pegar Memórias Póstumas de Brás Cubas, no momento que Brás Cubas sai da Companhia da Espanhola, depois de ter dado diamantes, joias para ela, e desce a escada, ele vê na rua do ouvidor, no centro do Rio, ele parece que está em Bagdá. Ele vê uma cena das Mil e Uma Noites e cita que é a cena do barbeiro. E quem são? É o pai dele e um amigo que vão levá-lo para Portugal, colocá-lo num navio para ir embora e se afastar dessa moça por quem ele está apaixonado. Quer dizer, como que ele pôs as Mil e Uma Noites ali? Porque fazia parte da estrutura do romance ter esse delírio das Mil e Uma Noites. Quer dizer, o Machado, leitor da tradução, talvez, francesa das Mil e Uma Noites. Né? Quer dizer, o que a gente tem que ter em mente é que as culturas elas não estão separadas. A separação, ela é uma separação, vamos dizer, estratégica, de políticas, de geopolíticas que querem separar os povos para melhor colonizá-los. Então, mas a literatura é tão, quer dizer, o poder não é tão grande, né? O livro é grande. Tem outra pergunta ali? Meu nome é Aline e a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Recentemente, a Unicamp lançou a lista dos livros que vão ser cobrados no vestibular de 2009, e dentre esses livros está O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu sou professora de português e acho que todo mundo que é da área já ficou meio com medo, assim, porque sabe como vai ser difícil trabalhar esse livro em sala de aula e já imaginou que isso ia causar algum rebuliço. E como previsto, né, já causou uma certa polêmica que na semana passada, na Academia Carioca de Letras, foi feita uma homenagem à Carolina Maria de Jesus e um professor de literatura presente disse que o que ela fez não era literatura. Aí eu queria saber se você acompanhou a polêmica e você pensa sobre isso, assim, sobre dizer que uma obra como a dela não é literatura. Eu não saberia dizer porque eu não li ainda. Eu ainda não li, mas eu precisaria ler mas eu teria a minha opinião, que, enfim, o problema é que muita gente pode gostar, outros podem também, não sei, eu não sei qual é o que você acha? Você acha que é uma boa literatura? Então, a polêmica foi numa homenagem à Carolina de Jesus. E um dos participantes da mesa, que era membro da Academia Paulista, de Carioca, disse que não era literatura e questionou certos aspectos que formais, e houve, na verdade, uma grande polêmica, enfim, na internet, porque ele desvalorizou, na verdade, o texto muito mais pela condição dela, de ser, naquele momento, uma mulher negra escrevendo e possivelmente não usando aquele vocabulário ou aquela gramática que seria esperada de um escritor, né, daquele...
Na verdade, todo escritor que está no momento de transição, ele costuma despertar uma certa rejeição. Eu estou pensando nos modernistas, que escreviam contra a gramática e contra aquele português de Portugal, e eram vistos como fazendo alguma coisa menor. E Sim. Você quer lembrar talvez um pouco isso? Sempre que um escritor faz alguma coisa mais inovadora do ponto de vista gramatical, de sintaxe, ele tem uma certa resistência e mesmo de um extrato mais conservador da literatura. Então, mas o próprio Lima Barreto sofreu isso. Um exemplo clássico, não sei quem perguntou, um exemplo clássico é o Lima Barreto. Por ser negro, por ser um marginalizado, né, que agora vai ser recuperado. E por fazer um texto que era muito diferente daquele que era esperado. Muito coloquial para a época, vamos dizer assim. Né, sem adornos, sem muita... isso encontra uma resistência naqueles que acham que a literatura é uma coisa... Porque existe uma herança bacharelesca no Brasil que é enorme, né? Data vênia, Vossa Excelência, né? Imagina quem está falando assim no Congresso, se tem alguma... né? Existe essa coisa bacharelesca que é profundamente, eu não diria conservadora, é reacionária mesmo, né? E o modernismo atacou isso, de frente, de cara, né? Essa linguagem, aliás, zombou disso, ironizou isso, né? Fez o Macunaíma, tem a Carta das Camiabas, que é uma peça incrível sobre isso, né? Então, às vezes, é um preconceito também das pessoas, porque para você dizer não vale a pena usar esse texto, você precisa provar isso. Por que não vale a pena? Há critérios críticos, né? Você pode até discordar desses critérios, mas se for pela linguagem, vamos dizer, mais prosaica, mais coloquial, mais crua, porque a linguagem crua, ela também diz verdades profundas. E às vezes diz mais do que uma linguagem altamente sofisticada ou rebuscada, pior ainda, né? Então, muitas vezes, o escritor se esconde, se oculta numa linguagem hermética, né, para não dizer aquilo que ele, vamos dizer, sente ou quer dizer profundamente. Certo? Isso acontece, muitas vezes, né? Um certo empolamento da linguagem que é tipicamente brasileiro e tipicamente das elites colonizadas. Né? Quer dizer, qual foi uma das grandes virtudes do crítico Antônio Cândido, aqui é que ele fez uma reflexão crítica sobre dezenas de autores, não só brasileiros, estrangeiros, e que você lê e entende. Sem jargões, sabe, técnicos, sem... porque ele queria que o estudante lesse também. E você não precisa baixar o nível para escrever assim. Porque escrever assim é muito mais difícil. Ter vamos dizer, fazer uma crítica compreensiva e ao mesmo tempo profunda, uma análise de texto, né, é muito difícil. É mais fácil você empolar a linguagem, e aí você ou então fugir do texto, que está muito em moda. Está muito na moda, né? Você não precisa falar do texto. Fala de outras coisas dos autores, porque é mais fácil, porque a análise de texto é mais difícil. Oi, meu nome é Daniel. Eu queria perguntar a respeito do Juan Rulfo. Ela citou que seria uma influência sua,
E ele é um dos meus escritores favoritos, o Pedro Páramo, né? É um livro que também é muito curto e tão intenso, eu penso, quanto A Morte de Ivan Ilitch. E ele era um obcecado pelo corte, né? Tanto que ele ficou anos e anos reescrevendo o livro, mesmo depois que foi lançado, só tem esse livro, né? Além de que eu nunca li, uma coletânea de contos. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da influência dele, se foi essa questão do corte que influenciou, né, dele polir sempre o texto para tornar o mais enxuto possível e claro, né? E que eu acho que, assim, pelo menos a minha opinião, ele é um escritor mexicano que influenciou muito, né, os escritores latino-americanos, o Gabriel Garcia Marques, né, que é popular no Brasil e não é tão conhecido. É alguém que merecia ser melhor conhecido no Brasil, eu penso. Não, ele não me influenciou, mas eu considero Pedro Páramo, esse livrinho, um dos grandes livros da literatura, porque eu não sei se alguém leu aqui Pedro Páramo, você leu. É um livro, é uma narrativa fantástica, por isso que o Borges também admirava muito. Aliás, o Borges prefaciou uma edição do Pedro Páramo. Ele trata, esse é o tipo do livro, vamos dizer, que o dado histórico, a Revolução Mexicana, ela não é referida diretamente. Não é um livro, não é um romance histórico, longe disso. E, no entanto, a luta, vamos dizer, o sofrimento, a loucura, a violência, a brutalidade da Revolução Mexicana está ali. Porque os personagens, você não sabe se eles são vivos ou são mortos. Às vezes são mortos que falam, né? Ele está vivo numa página, na outra página ele é um defunto, né? Então é essa ambiguidade do fantástico que ele explora nessa narrativa, que é profundamente mexicana, do estado, ambientada no estado de Jalisco, né? Então esse foi um escritor que, depois do Pedro Páramo, ele só escreveu alguns contos e parou de escrever. E é preciso ter coragem para parar de escrever também. Aí sim, é preciso ter coragem para escrever e coragem para parar de escrever. Porque para ele bastaram esses 2 livrinhos, que são livros maravilhosos, tanto os contos quanto o Pedro Páramo. Eu li nos anos 70, eu fiquei deslumbrado. É que quando você ainda é jovem e lê um livro muito bom, você fica angustiado, você, para que escrever? Não é mesmo? Você lê Grande Sertão e digo, mas por que eu vou escrever depois disso? Né? O Guimarães Rosa foi terrível. Ele escreveu um livro que deixou os escritores brasileiros, e não adianta pensar no prêmio Nobel, porque se houvesse um prêmio Nobel no Brasil, seria ou o Drummond, os mineiros, não estou falando isso porque eu estou em Minas, mas seria, na minha opinião, ou seria o Drummond ou seria o Guimarães. O Jorge Amado, não sei por que não ganhou. A Josélia, leia um livro da Josélia, ela vai dizer por quê. Mas ele ganhou o prêmio Stalin, não sei se foi isso, talvez não. Mas é difícil você ler um grande livro como o do Faulkner, por exemplo, e depois aí é preciso um pouco de humildade também. Senão você fica patético, né? Você se achar que está fazendo uma obra extraordinária, tendo atrás de você esses livros, é um pouco patético. Cá para nós. Pois não. Boa noite, Milton. Meu nome é Claudio. A minha dúvida é sobre a influência do curso de Arquitetura e Urbanismo na sua obra, porque como eu prestei atenção, tanto no livro de crônicas, Um Solitário à Espreita, eu não sei se isso é intencional ou, como você falou, isso é influência da memória súbita, que simplesmente
emerge no ato da escrita? Se você bebeu da fonte da área de arquitetura e urbanismo para escrever muito das crônicas, porque como eu percebi, a descrição dos espaços urbanos, das relações dentro dos espaços urbanos, e eu quero saber se isso foi intencional ou se você simplesmente deixou fluir na escrita. Olha, é difícil dizer o que é muito calculado, muito pensado, e às vezes tem muitas coisas que surgem, né, de relance, né? Do imprevisível. O imprevisível conta muito, não é? Ao mesmo tempo, você tem que estar consciente daquilo que você quer escrever, né? Então, na questão da arquitetura, os espaços do romance foram pensados, né? Ali não foi nada aleatório. Eu tive esse, vamos dizer, eu fiz desenhos também sobre isso. Quer dizer, não foi nada jogado, vamos dizer assim. Mesmo porque o espaço da casa, ele tem muito a ver com, e isso a minissérie captou bem, a casa é uma personagem, e é belíssimo aquele cenário, né? Mas a casa, por exemplo, aquela seringueira no quintal da casa, ela não está ali por casualidade. É porque essa árvore simboliza toda a cidade de Manaus. Não fosse a seringueira, Manaus não existiria. Porque foi a riqueza da borracha que construiu os grandes palácios de Manaus. De Belém também, mas Belém já era uma cidade grandiosa no século XVIII, né? E no século XIX, quando Belém era metrópole, São Paulo era província. E o Rio também. Então, eu acho que são coisas que você pensa antes de... Agora, na escrita, você não controla tudo, né? Senão, a imaginação é isso, é o incontrolável também, né? Eu. Vocês não estão com fome, não? Ou com fome? Não? Hã? Com sede já. Milton. Estou preocupado com vocês. Eu já me apresentei mais cedo, Catarina, vim de Manaus, né? Tietar um pouquinho. E aí a Josélia fez um trajeto da tua relação com os livros e tudo. E tem um livrinho que ninguém fala, que é uma edição comemorativa com Benedito Nunes. E eu queria saber em que momento houve esse encontro com ele, como que surgiu o livro e como que foi a relação de vocês, assim, porque apesar do Benedito não ser muito conhecido Brasil afora, infelizmente, né? É um cara excepcional, né? Foi um cara excepcional. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como foi esse encontro e de como surgiu a ideia do livro. Benedito Nunes foi um filósofo e crítico literário. Como disse o Antônio Cândido, um dos poucos filósofos que pensaram a filosofia na literatura, a literatura que trabalhou com essa confluência da filosofia com a literatura. Agora mesmo acabou de sair um livro dele chamado Heidegger, Leituras sobre Heidegger, que foi a grande paixão dele. Foi um dos homens, um dos intelectuais mais eruditos que eu conheci e o mais humilde de todos. Ele escondia o que ele sabia, o Benedito Nunes. O melhor... Para mim, o melhor ensaio sobre Clarice Lispector foi o Drama da Linguagem. E nós, não sei por que, não reconhecemos isso. Porque o Benedito morou em Belém, ficou lá, não foi atraído por... Ficou lá. Bom, ele escreveu sobre muitos filósofos, mas ele leu o relato logo que saiu, em Belém. E aí ele encontrou com um médico paraense que era amigo da minha família e disse: quem é esse menino aí que escreveu? Essa literatura não é regionalista, é uma coisa fora do...
Aí o médico disse, não, eu tratei dele quando ele tinha 12 anos, não era o médico do fígado, era outro. Quando ele teve mononucleose, e aí, muito tempo depois, eu conheci o Benedito. Ele escreveu sobre o Dois Irmãos, está no livro dele, A Clave do Poético. E quando eu fui a Belém, que é uma cidade que eu adoro, conversei com ele algumas vezes. Foi um homem, uma pessoa extraordinária, de uma grande sabedoria e sempre na dele, sem se pavonear, sem nada. E aí um dia ele me ligou, ele tinha um sotaque bem paraense, e eu disse, Milton, não queres escrever um texto sobre Manaus, um relato afetivo, porque eu vou escrever sobre Belém? Eu falei, puta, ele vai escrever sobre Belém e me convidou. Não, é para uma edição da Universidade do Canadá, que quer fazer que quer publicar livros sobre a América Latina. E ele fez esse convite, aí eu escrevi um texto sobre Manaus, e ele escreveu sobre Belém. O texto dele é belíssimo, e esse livro, não, o meu não, foi ilustrado com fotos de Manaus e Belém, na época na Belle Époque, e foi publicado pela Secretaria de Cultura do Pará. Aí está esgotado. E aí ficou esgotado. Muita gente pede, às vezes, esse livro, que não existe mais. Eu não sei se a minha editora vai publicar, se outra editora gostaria de publicar. Mas quem quiser, se os professores quiserem conhecer, ler um trabalho crítico sobre a Clarice, o Benedito tem, dos livros que eu li, ele tem 2 livros fascinantes. Um chama O Drama da Linguagem, sobre a Clarice, e o outro é um livrinho maravilhoso, chama O Tempo na Narrativa, que é uma reflexão filosófica sobre o tempo nas obras em várias obras, do Thomas Mann, enfim, por aí vai, Faulkner, e é maravilhoso. Tem uma nova edição de uma editora cujo nome não me lembro, né, que está reeditando a obra dele. E é isso, né? O Brasil, infelizmente, às vezes não. Mas quem conhece filosofia e literatura conhece alguma coisa do Benedito Nunes, né? Boa noite. Boa noite. O leitor da sua obra, Milton Raton, fica muito claro que um dos elementos que entrelaça os seus livros é a experimentação em torno da voz narrativa. Minha pergunta é muito simples. Eu gostaria de saber se primeiro vem para o escritor o que narrar ou como narrar. E ainda, qual é a experimentação da voz narrativa que virá no romance tão esperado? Muito obrigada. Eu sinto que você está tão cansada, eu estou olhando para você, que ela fez a pergunta e se atirou para trás. Pergunta difícil, hein? É uma pergunta difícil. É para responder mesmo? Olha, eu acho que vem tudo junto, mas eu penso primeiro como narrar isso aí. É claro que você tem alguns personagens, você tem... por exemplo, esse romance Inacabado, eu não poderia... A estrutura que me veio na cabeça é de diários e cartas, e anotações de personagens masculinos e femininos. Eu não poderia escrever esse manuscrito, de outra forma, porque ele foi pensado assim. Embora embaralhe um pouco o leitor, e eu sou o primeiro leitor, e eu fico às vezes embaralhado, mas eu gosto disso, de me perder também. Porque aquela coisa do Noel Rosa, né? Quem acha vive se perdendo. Então eu não quero me achar sempre, eu quero me perder também. É bom se perder às vezes. Estou falando do livro, né? Da leitura. Né?
Mas eu só encontrei essa forma, né? Quer dizer, você pensar no livro do Faulkner, Enquanto Agonizo, aquela forma que é uma forma difícil, né, de pequenos capítulos que são, vamos dizer, fluxo da consciência, né, quase o pensamento falando, né, também é isso, né? Ele podia ter escrito de outra forma, mas ele encontrou isso, né? Como a Clarice na Paixão segundo GH, as primeiras páginas elas podem derrotar o leitor de cara, porque é uma reflexão muito subjetiva e filosófica sobre o estar no mundo, sobre a existência das pessoas, dela mesma, né? Sobre o viver, sobre a impossibilidade de escrever, de se expressar. Volta ao drama da linguagem que o Benedito captou tão bem. Então, depende muito de cada escritor também. Eu não sei, eu acho que cada escritor tem a sua, ou escritora tem a sua técnica, né? O seu modo de abordar, de começar. Isso é tão pessoal, né? É tão particular, que não há uma fórmula também. E às vezes você escreve vamos dizer, naquela loucura mesmo, na vontade de escrever. Conto é isso. Eu tenho uma foto do manuscrito de um poema do Bandeira, que é uma coisa tão bonita, chamada Profundamente. Quando anda amanheci na noite de São João, aquela coisa que no fim as pessoas dormem profundamente, que elas estão morrendo, elas estão mortas, né? O sono, a metáfora da morte. E ele conta que ele escreveu aquilo como foi uma coisa que surgiu também. De qualquer modo, a gente não deve acreditar muito nos escritores, não. Gente, infelizmente, é a melhor frase então para a gente encerrar, infelizmente. E o Milton vai, quais são as coordenadas agora? Tadinho, deve estar com fome mesmo, né, gatão? Lembra da piadinha? Gatão? Você lembra? Patrona. Gatão. Lembra da... Não, agora finaliza com essa historinha de hoje, que essa é bonitinha. Essa a gente deu bastante risada. Não, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, a Gisele. Muito obrigado mesmo pelas perguntas todas. Obrigado. Obrigada, gente.